Além de ficar com um corpo mais bonito, estudos indicam que ir para academia aumenta a sua autoestima, faz com que você durma melhor e te deixa até mais inteligente. Isso por conta de estimular a produção de novos neurônios e novas sinapses em seu cérebro. Mas para conseguir tudo isso, uma das 5 coisas que você precisa saber antes de ir para academia é que não vai ser agradável. Porque o treino, ele contém dor. Você vai fazer uma coisa que você não está acostumado e vai doer. Pode doer mais, como pode doer menos. Uma pessoa que está começando a treinar, o interessante é que ela não sinta tanta dor. Fala ali no momento do treino mesmo. Uma outra questão é que é uma coisa nova para você. Então, a probabilidade de você não saber fazer os exercícios de primeiro momento ou até encontrar alguma certa dificuldade para fazer eles é gigante. Então, você vai se sentir num ambiente que está doendo e que você não sabe fazer as coisas que precisa. É tudo novo para você, mas o que você tem que pensar é, aquelas pessoas que estão lá fazendo o que parece ser fácil para elas, um dia também foi difícil. Elas também tiveram o seu primeiro dia na academia, o primeiro momento que ela teve contato com aqueles exercícios. Então calma, você está aprendendo e faz parte do aprendizado mesmo que você passe por esse processo. Agora, uma outra coisa, você vai se sentir de primeiro momento um pouco deslocado. Porque pensa comigo, você chegou na academia agora, você não conhece aquele ambiente, você não conhece aquelas pessoas, você não sabe nem aonde estão as coisas ali. A gente que já frequenta, a gente bate o olho e sabe qual máquina que é. Pra você que tá chegando agora e pras pessoas que chegam agora, o que é isso? Você vai se sentir meio deslocado mesmo. Não te é familiar, mas não te é familiar ainda. Nesse primeiro momento que não ser agradável é exatamente porque foi a primeira vez que você tá chegando. Imagina que você nunca foi em um bar. Você vai sentir as mesmas coisas. Oi? Claro, não vai sentir dor, a menos que você arruma uma briga lá. O segundo ponto é que você precisa saber qual é o músculo que você está trabalhando em cada exercício. Normalmente, esse exercício ele é direcionado para 1, 2 ou mais músculos, mas não é o corpo inteiro. Então é interessante você saber, pô, tô fazendo esse exercício para esse músculo aqui. Isso vai te ajudar a concentrar nesse músculo. E aí vem uma outra coisa que conecta com essa, que é o movimento certo, a técnica do exercício. Então, quando você vai fazer um exercício, se o professor não te falar isso, é interessante você pergunte para ele: professor, qual o músculo que esse exercício está trabalhando? Ó, esse exercício está trabalhando peitoral, ombro e tríceps. E aí ele vai te passar um movimento como que deve ser, como que você deve manter o seu corpo, quais são as articulações que você vai movimentar para que você tenha os benefícios do exercício e não os malefícios de fazer um exercício errado. Poder se machucar. Meu braço! Quando você se concentra no músculo, você consegue ativar ele de forma melhor. Existe dentro da ciência uma categoria de foco externo e foco interno. O foco externo é quando você pensa só no movimento, e o foco interno é quando você pensa no músculo que você está trabalhando. E você vai perceber que alguns movimentos, eles são diferentes dos movimentos do dia a dia. As roupas que você usa no seu dia a dia podem te atrapalhar no momento do treino, fazendo com que você não tenha flexibilidade o suficiente dessas roupas para fazer movimentos como, por exemplo, de um agachamento, de um leg press. E para isso eu te recomendo as roupas da Insider, que elas vão te dar exatamente essa mobilidade e ainda tem tecnologia de dissipação de calor. E ainda não fica com mau cheiro, porque roupa que não é específica para treino, ela fica fedida depois. E tá rolando agora lá no site um kit da Insider que vem camiseta, meia e cueca. Esse kit já tem desconto, mas se você colocar o cupom, aí você tem um desconto adicional. Então, mano, já dá uma olhada lá, que principalmente pra galera que não conhece os produtos, é super interessante. Bem louco! A terceira coisa que você precisa saber antes de ir pra academia é que vai doer depois. Você aprendeu com o primeiro que o movimento ali, no momento do treino, dói. Agora, quando você treina, você gera um efeito no seu músculo de inflamação. É exatamente por esse ponto que ele fica doendo depois. Essa dor que vai acontecer no dia seguinte ou até após 48 horas, a gente chama de dor de início tardio, proveniente dessa inflamação causada no momento do treino. Você que está começando, não é interessante que você sinta muita dor. Se você sentir muita dor depois, a ponto de ficar ruim de sentar, de mexer os braços, é porque esse treino ele não foi aplicado com uma dose perfeita. Porque tem gente, olha lá, que começa a treinar e fala, putz,
fiz perna, não tô conseguindo nem andar. Eu escuto bastante isso daí. Não precisa de tudo isso. Hoje a gente tem respaldo científico para dizer que o iniciante ele não precisa fazer um treino tão intenso, que ele vai ter os mesmos benefícios de um iniciante que fez um treino muito intenso e vai ter todos esses malefícios a posteriori. O que eu, como professor, penso? Você não treina. Seu frango. Você chegou e aí você já está enfrentando várias coisas, lembra? Não sabe os exercícios, se sente deslocado, dói no momento do treino. Se no dia seguinte eu te deixar muito dolorido, concorda que é muita coisa ruim de uma vez só? É muito estímulo negativo, vamos dizer assim, para uma coisa que você está começando agora. É mais uma barreira. Naturalmente, as pessoas não gostam de sentir dor. Então eu prefiro, até por conta de ter respaldo científico para isso, te passar um treino um pouco mais tranquilo que faça com que você não tenha esse malefício todo. Quarta coisa, o resultado demora para aparecer. Você não vai para academia hoje e amanhã você chega na frente do espelho e já tá todo trincado ali. Não é assim que funciona. Você vai treinar um dia, uma semana, um mês e possivelmente você vai ver diferenças muito pequenas no seu corpo. Isso a nível visual. Nos primeiros dias, primeiras semanas de treino, você consegue perceber uma diferença grande de força. Eu não tô falando de volume muscular, são coisas diferentes. Resultado estético, ele vai demorar um pouco mais para acontecer. Pensa que quando você vai para academia, é como se você colocasse um bloco em uma parede que você está construindo. E aí no segundo dia você coloca mais um bloco e no terceiro mais um bloco. Você só vai conseguir ver essa parede sendo levantada depois de muitos e muitos blocos. O treino é igual. Você vai construindo isso e você vai conseguir ter aí resultado bem visível mesmo a partir ali de um mês, 2 meses. Aí você vai olhar no espelho e vai ver o fruto de todo esse trabalho. Inicialmente, se você for 3 vezes para academia por semana, já é o suficiente. Depois disso, você pode começar a acrescentar mais dias. Então você pode começar a ir 4 vezes, e aí depois ir 5, ir 6. Isso se você puder. Se você não puder, Não consegue, né? vá a quantidade de dias que você pode e que seja sustentável. Aqui entra o erro muito comum das pessoas que estão começando, que é querer já ir o máximo de vezes possível. E aquilo se torna insustentável. Elas treinam uma semana, 2, depois param. Não chegam a ver o resultado acontecendo e aí desestimulam e descontinuam. Senhor, desiste, Senhor! Então a proposta é, quantas vezes é factível para você? Pô, essa quantidade de vezes aqui eu consigo ir, eu vou conseguir encaixar na minha rotina, não vai ser um grande esforço. Aí isso vai funcionar. Conforme as coisas forem acontecendo, você puder aumentar essa quantidade, ótimo. Se não, 3 vezes por semana já é um bom começo e vai te trazer benefícios bem interessantes. Quinta coisa que você precisa saber é que o resultado, ele vai ser construído muito mais fora da academia do que dentro. Quando você vai para academia, você já entendeu, você estimula seu músculo, você dá uma mensagem para ele se desenvolver. Mas todo esse processo acontece fora da academia e o desenvolvimento do músculo precisa, primeiro, de comida. A sua alimentação, ela precisa estar mais direcionada a isso. Então você precisa entregar para ele proteína, carboidrato e gorduras boas. Isso vai proporcionar o desenvolvimento saudável do seu físico. Se continua comendo coisas muito gordurosas, com muito açúcar, uma alimentação mais desregrada, acaba não favorecendo o resultado. Você até vai ter algum resultado, mas não vai ser o melhor possível. Outra coisa que na grande maioria das vezes está sendo negligenciada é o sono. O sono é muito importante para várias funções fisiológicas e uma delas é a liberação de um hormônio importante para todo esse processo acontecer, chamado GH. Então quando você dorme bem, você descansa seu corpo, você regenera todo ele e prepara para um novo dia. E tudo isso vai te trazer resultado estético também. E outras coisas que na grande maioria das vezes não está relacionada a um hábito de treino, que é o consumo de álcool, de cigarro. Não é que elas não podem estar associadas ao treino, elas podem, mas elas prejudicam o desenvolvimento. Quanto mais você beber álcool, mais atrapalha. Quanto mais você fumar, mais atrapalha. Continue fazendo as coisas que você vem fazendo. Porém, começa a ter um pouco mais de atenção e se você conseguir reduzir, já tá bom. Porque conforme você vai vendo o seu corpo se desenvolver, automaticamente você vai começar a mexer nessas outras coisas. Agora, se eu virar pra você e falar assim, ó, para de beber, para de fumar, isso pode ser muita coisa de primeiro momento, pode te assustar e você acaba parando com o treino. Mas vai ajustando ali, vai reduzindo e aí você vai avançando. E conforme você for ajustando essas coisas, você vai ver o seu físico se desenvolvendo cada vez mais. E nesse vídeo aqui, ó, a gente listou várias coisas que vão acelerar ainda mais esse processo, fazendo com que você atinja um físico bacana o mais rápido possível. Clica aí.